Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Clara Thompson entrou na vasta sala de estar, decorada com um cuidado quase obsessivo. As paredes estavam adornadas com guirlandas douradas e estandartes brilhantes, enquanto balões coloridos flutuavam no teto, refletindo a luz dos lustres de cristal. Uma suave música de jazz permeava o ar, mas Clara imediatamente percebeu a tensão sutil que tornava a atmosfera pesada. Aquilo não era uma festa para ela, mas uma performance orquestrada por seu marido, Richard. Durante semanas, ela pressentiu suas intenções. As mensagens ambíguas, os comentários sussurrados durante jantares com amigos e seus olhares calculados, tudo indicava que ele queria humilhá-la na frente de seus entes queridos. Mas Clara não era do tipo que se intimidava. Ela conhecia seu valor e sabia que naquela noite, poderia transformar a humilhação que previa em triunfo. Ao entrar pela porta, ela notou os convidados, colegas, amigos e vizinhos, todos sentados ao redor da grande mesa adornada com taças brilhantes e pratos requintados. Jennifer, colega de Richard, a observava com curiosidade. Mark, um velho amigo da família, esboçou um sorriso intrigado. E Richard, de pé perto do buffet, ostentava seu habitual sorriso malicioso, pronto para começar seu pequeno discurso zombeteiro. Clara respirou fundo, deixando todo o nervosismo para trás. Ela havia escolhido sua roupa com cuidado. Um vestido de cetim azul marinho que realçava sua elegância discreta, complementado por joias sutis, porém refinadas. Cada detalhe fora pensado para atrair a atenção sem jamais ser exagerado. Ela sabia que seria uma longa noite e que cada palavra, cada gesto, seria observado, analisado e potencialmente distorcido por Richard. Mas ela estava preparada. Transformaria cada comentário zombeteiro em força, cada olhar em admiração e cada tentativa de humilhação em prova de sua elegância e carisma. Assim que as primeiras palavras de Richard ecoaram, Clara sorriu com confiança. Esta noite, ninguém se lembraria de suas pequenas humilhações. Esta noite, Clara Thompson roubaria a cena, e este momento ficaria gravado na memória de todos. Clara Thompson passou os dedos pela maçaneta da porta, respirando fundo antes de entrar. Ela sabia que cada detalhe daquela noite seria observado, cada gesto examinado minuciosamente por seu marido, Richard, e pelos convidados que ele havia escolhido com tanto cuidado. Ao cruzar a soleira, um leve arrepio percorreu sua espinha. Os convidados, sentados na espaçosa sala de estar, imediatamente se viraram para olhá-la. Jennifer, colega de Richard, a encarou boquiaberta, enquanto Mark, um velho amigo da família, sorriu surpreso. Os outros murmuravam entre si, alguns tentando disfarçar a curiosidade com risos educados. Richard, que estava perto do buffet, ajeitou a gravata e deu um sorriso maroto. Deu um passo à frente e anunciou teatralmente: "Boa noite a todos. Hoje à noite vamos comemorar, bem, principalmente a Clara." Uma risada baixa e zombeteira escapou de alguns convidados. Clara, sem se deixar abalar, avançou com confiança, seu vestido de cetim azul escuro captando a luz dos lustres e acentuando sua elegância natural. Ela esboçou um leve sorriso e cumprimentou cada convidado com um gesto gracioso. Em seguida, com uma piscadela discreta para sua amiga Emily, que estava filmando a festa, imediatamente chamou a atenção para si. Os olhares dos convidados se voltaram para Clara, e Richard sentiu um arrepio de preocupação. Sua pequena atuação poderia se voltar contra ele. Clara sabia exatamente como atrair a atenção sem parecer arrogante. Ela escolhia seus gestos com cuidado. Um leve ajuste no vestido, um sorriso confiante, uma mão delicadamente apoiada na mesa do buffet, o suficiente para demonstrar sua elegância natural. Cada movimento, cada expressão, era calculado para refletir sua postura e dignidade. Enquanto Richard tentava retomar o controle com um comentário banal sobre a organização da noite, Clara respondeu em voz suave porém clara: "Muito obrigado a todos por terem vindo esta noite, isso significa muito para mim." Um murmúrio de aprovação percorreu a sala. As risadas discretas e os olhares de admiração dos convidados indicavam que Clara já havia transformado a situação em vantagem. Naquele primeiro instante, ela compreendeu que aquela noite não seria como Richard havia imaginado. Cada pequena provocação, cada insinuação destinada a humilhá-la, agora seria o seu campo de atuação. Clara Thompson acabará de entrar na sala, e naquela noite ela seria inesquecível. A noite avançou e Clara acomodou-se graciosamente perto da mesa central, com uma taça de vinho tinto delicadamente na mão. Richard, sentado ao lado dela, não parava de fazer comentários sarcásticos,
cada um deles sutilmente concebido para deixá-la desconfortável. Clara sempre teve, digamos, ideias interessantes, disse ele ironicamente na esperança de arrancar algumas risadas constrangidas. Mas Clara, com um sorriso calmo e confiante, respondeu sem hesitar. Sim, alguns são até melhores que os do Richard. As gargalhadas dos convidados irromperam imediatamente, calorosas e genuínas. Richard sentiu um aperto no coração. Seus comentários, que ele considerava humilhantes, na verdade haviam amplificado a admiração dos convidados por Clara. Cada gesto, cada palavra sua agora parecia funcionar a favor dela. Jennifer, colega de Richard, deu uma risadinha e balançou a cabeça. Nossa, Clara, você mudou completamente a situação. Mark, um amigo da família, acrescentou com um sorriso. Você é impressionante de verdade. Richard, corando de vergonha, tentou falar novamente. Bem, é que... Mas suas palavras se perderam no ar. Clara sutilmente cativou a atenção de todos. Cada anedota que ele tentava usar contra ela se transformava em um momento de charme e humor. Quando uma convidada mencionou um projeto que havia concluído no ano anterior, Richard tentou intervir. Sim, mas você se lembra. Não foi exatamente. Clara ergueu uma sobrancelha com um sorriso divertido e disse. Exatamente, Richard, mas aprendi a transformar obstáculos em sucessos. Aplausos e murmúrios de aprovação irromperam na sala. Todos os olhares estavam voltados para ela, e todas as tentativas de Richard de desviar a atenção falharam. Ele percebeu que pouco a pouco, seu papel de humilhador estava desaparecendo. Clara agora controlava a cena, transformando suas críticas em plataformas para exibir seu carisma e presença. Naquele momento, Clara compreendeu plenamente o poder de sua estratégia, manter-se calma, elegante e espirituosa. Cada comentário sarcástico de Richard se tornou uma oportunidade para ela brilhar ainda mais, e cada sorriso dos convidados aumentava sua confiança. Aquela noite que ele havia imaginado como sua pequena vitória pessoal, estava se tornando o triunfo silencioso de Clara Thompson. O momento tão esperado finalmente chegou. O majestoso bolo de aniversário, decorado com velas cintilantes, foi colocado no centro do salão. Os convidados se reuniram ao redor dele, e Richard, confiante e sereno, estava prestes a roubar a cena com seu discurso preparado. Mas Clara, com uma calma inabalável, pegou o microfone que Emily lhe ofereceu. Obrigada a todos por estarem aqui esta noite, começou ela com a voz clara e serena. O murmúrio dos convidados silenciou imediatamente, cativado por sua presença. Devo admitir que Richard tinha muitos planos para esta noite, planos que, espero, não eram apenas para me humilhar. Uma risada leve e calorosa ecoou pela sala. Clara sorriu e, com um gesto gracioso, piscou para Emily, que estava filmando. Então começou a contar anedotas de sua vida juntos, cada uma habilmente pontuada por humor e ternura. Falou da viagem a Chicago, dos momentos engraçados em casa e até das pequenas gafes de Richard que ele achava que eram confidenciais. Cada risada e cada sorriso realçavam sua aura. Os convidados estavam absortos em cada palavra sua, quase esquecendo-se da presença de Richard. Vermelho e tenso, ele tentou encontrar uma resposta, mas era tarde demais. Clara já havia capturado a atenção de todos. E sabe, continuou Clara, teve aquela vez em que o Richard tentou me fazer uma surpresa de aniversário no ano passado. E garanto-te que ele falhou da forma mais hilária possível. Risos irromperam novamente e Clara, com um sorriso travesso, acrescentou. Mas sabe de uma coisa? É isso que torna nossas vidas tão únicas. Mesmo quando tudo parece estar contra nós, sempre podemos transformar isso em algo maravilhoso. Naquele instante, toda a sala estava a seus pés. Richard baixou os olhos, incapaz de reagir, e todos os olhares de admiração se voltaram para Clara. Ela transformará o que poderia ter sido um momento humilhante em um triunfo pessoal sutil, porém brilhante. Para concluir sua apresentação, Clara convidou os presentes a assistirem a uma breve montagem de vídeo que havia preparado. As imagens exibidas mostravam risos, lembranças, momentos preciosos de sua vida juntos. Os aplausos irromperam, sinceros e repletos de emoção. Naquela noite, Clara Thompson não era mais apenas uma convidada em sua própria festa, ela era a estrela indiscutível. E Richard, pela primeira vez, entendeu que havia perdido o controle. Após os aplausos e risos que saudaram seu discurso, Clara fez um gesto discreto em direção a Emily, que ligou o projetor. Uma apresentação de slides que ela havia preparado cuidadosamente apareceu na grande parede da sala de estar. Os convidados se aproximaram intrigados, enquanto Richard observava nervosamente cada imagem com uma mistura de incredulidade e preocupação.
A primeira foto mostrava Clara e Richard em um jantar sob as luzes de Chicago, seus risos capturados em um momento de afeto compartilhado. A legenda dizia: mesmo nos pequenos momentos, a felicidade é imensa. Um murmúrio de admiração percorreu a sala. Clara comentou cada foto com humor e elegância, compartilhando anedotas engraçadas e tocantes. Um dos momentos favoritos dos convidados foi uma foto dela preparando um jantar desastroso para o primeiro aniversário de casamento, onde tudo queimou. Richard tentou salvar a situação, disse ela rindo, mas acabou pedindo uma pizza, e todos nós adoramos. Os convidados riram, mas também se emocionaram. Cada lembrança que Clara contava revelava não apenas sua inteligência e humor, mas também sua capacidade de transformar desafios em momentos de beleza. Richard, por sua vez, sentia seu plano inicial desmoronar, quadro a quadro. Sua tentativa de diminuir Clara agora era completamente ofuscada por seu brilho. Então veio o momento mais inesperado, uma foto de família onde Clara estava rodeada por seus entes queridos, sorrindo e radiante. Abaixo da imagem, as palavras eram simples, mas poderosas: a vida é melhor quando rimos juntos. Os convidados aplaudiram calorosamente, alguns até se emocionaram até as lágrimas. Clara encerrou a apresentação de slides com um olhar calmo e confiante para Richard. Sem dizer uma palavra, ela o fez entender que naquela noite, ele havia perdido completamente o controle. Todo o esforço que ele havia investido naquela humilhação encenada fora inútil diante da graça, do carisma e da inteligência de sua esposa. A noite prosseguiu, mas Clara sabia que o ponto de virada havia sido alcançado. Seu marido, geralmente dominador e autoconfiante, estava reduzido a um espectador silencioso, impotente para contrariar a presença da esposa. Ela transformará a humilhação antecipada em um triunfo estrondoso. Clara Thompson não apenas roubou a cena, ela reescreveu a história da sua própria noite, mostrando a todos, e a Richard em particular, que sua dignidade e aura não podiam ser manchadas por ninguém. A noite estava chegando ao fim. Os convidados ainda comentavam as anedotas e as imagens projetadas, cada um parecendo maravilhado com a elegância e o humor de Clara. Jennifer, colega de Richard, aproximou-se e sussurrou para Clara: "Você foi incrível, totalmente inesquecível." Mark, um velho amigo da família, assentiu com um sorriso de admiração. "Nunca vi ninguém cativar uma sala inteira assim." Clara sorriu, sentindo um calor reconfortante se espalhar por seu peito. Naquela noite, ela não apenas brilhara, como transformará o que poderia ter sido um momento humilhante em um triunfo pessoal. Cada olhar de admiração, cada risada genuína, cada palavra de parabéns confirmava que ela havia vencido. Richard permaneceu em silêncio. Sentado em uma poltrona, observava a esposa e os convidados. Compreendeu pela primeira vez que sua tentativa de humilhá-la havia fracassado completamente. Clara não era mais o alvo vulnerável que ele pensava poder manipular. Agora, ela era o centro das atenções na festa, respeitada e admirada por todos. Quando os últimos convidados começaram a ir embora, Clara aproximou-se de Richard com um sorriso discreto, mas significativo. "Veja, Richard", disse ela suavemente, "a vida é cheia de surpresas. Algumas são boas, outras simplesmente nos ensinam a sermos mais fortes." Richard não respondeu, mas seus olhos revelavam uma mistura de frustração e admiração silenciosa. Ele compreendeu que naquela noite, Clara havia conquistado muito mais do que uma simples vitória social. Ela havia reafirmado sua dignidade, sua força interior e seu carisma. Clara juntou-se aos últimos convidados para um brinde final. Erguendo seu copo, ela disse: "À vida, ao riso e àqueles que ousam brilhar apesar de tudo." Taças tilintaram, risos ecoaram pela última vez na sala, e Clara Thompson sabia que aquele momento seria lembrado, não pela tentativa de Richard de humilhá-la, mas por sua capacidade de transformar a adversidade em glória e por lembrar a todos que sua luz jamais poderia ser extinta por ninguém. Naquela noite, Clara Thompson não apenas roubou a cena, ela a conquistou com elegância, humor e poder, deixando uma impressão indelével em cada um dos convidados, e em Richard, para sempre consciente de que havia subestimado sua esposa.